Abre lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, eu vou ler do 4 adiante. Amém? Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, ou alegrem-se no Senhor. O 5, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Versículo 6, eu vou ler até o 9, tá bom? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai, ou ocupe o vosso pensamento. O 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso fazei, e o Deus da paz seja convosco. Amém? Coloca a mão no teu coração, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, queremos apresentar esse texto bíblico, a Tua palavra diante do Senhor. Deus, fala conosco essa tarde. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, abre o nosso entendimento, abre o nosso pensamento, ó Pai. Queremos voltar o nosso pensamento cativo a Jesus Cristo, ó Pai. Fala conosco, realmente essa tarde, a tarde da vitória. Estamos aqui para buscar a nossa vitória no Senhor, porque a nossa vitória está no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, queridos? Glórias a Deus. Aqui nesse texto, queridos, o texto é a palavra com o tema vencendo a ansiedade. Tem aqui o papel? Não sei. Ah, tá, tranquilo. Vencendo a ansiedade. E Paulo, aqui é o livro de Filipenses, ele nos ensina alguns pontos para a igreja, para o homem, para a mulher, para que nós venhamos a ter forças em Deus, forças no Senhor, para vencer, para lutar contra a ansiedade, as preocupações com as coisas da vida, as preocupações com as coisas deste mundo. Amém? E por que eu falei que tem tudo a ver com a vitória? Tem tudo a ver, e um testemunho da minha parte. Porque algum tempo atrás eu sofri muito com ansiedade. Já fazem quase 2 anos que eu estou vindo à igreja. Antes disso, eu passei por um momento muito complicado na minha vida, decorrente às preocupações da vida, a ansiedade, crises de ansiedade, situações que eu não consegui, em algum momento da minha vida, lidar. Mas com a graça de Deus, com a ajuda, com a palavra de Deus, com a igreja, eu consegui colocar a minha vida em ordem, né? E esse texto aqui, a palavra de Deus, me ajudou muito, muito, muito. É por isso que eu quero compartilhar com vocês essa tarde, esse momento, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, aquilo que Ele tem tratado no meu coração, na minha vida, nos meus pensamentos, e Ele tem feito na vida de tantas pessoas dentro da igreja. Amém, queridos? E ninguém melhor, quando nós lemos esse texto, ninguém melhor para nos ensinar a viver uma vida de paz, uma vida alegre, uma vida feliz, como o apóstolo Paulo. Ele nos ensina. Quando nós lemos isso daqui, em Cristo, em Deus, Ele nos ensina
a aprender a viver uma vida bem, uma vida bacana, uma vida, vamos dizer, como os jovens falam, uma vida top, né? Em Deus, sem se preocupar com as situações, com as coisas da vida. Uma vida com um controle em Deus. Paulo nos ensina nesses textos. E ele nos traz alguns pontos. Porque Paulo, se nós olharmos para a história de Paulo, do apóstolo Paulo, ele tinha toda a razão na vida de viver ansioso, preocupado, angustiado, com medo. Paulo tinha tudo para ficar doido da cabeça por aquilo que ele passava. Era perseguido, inclusive quando ele escreve isso daqui, ele estava preso, sofrendo, apanhava, era julgado indignamente. Paulo não tinha certeza do dia de amanhã. Paulo ele não tinha certeza se amanhã ele ia morrer. Mas em tudo ele tinha certeza. A vida dele estava totalmente segura nas mãos de Deus. Ele tinha uma confiança em Deus. Ele aprendeu a colocar a mente, o coração, a vida dele diante de Deus. E Deus ele nos ensina, Ele quer nos ensinar a viver essa vida feliz, essa vida alegre, essa vida com a paz de Deus sobre todas e qualquer circunstância. Amém, queridos? E aí o texto, vamos voltar para o texto lá. O verso 6, vamos lá. Não estejais, Paulo ele fala assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Paulo ele nos dá uma ordem. Isso aqui é uma ordem de Deus para as nossas vidas. Eu coloquei para mim, isso aqui é uma ordem de Deus. Não andeis inquietos, ou ansiosos, ou preocupados, por coisa alguma. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade, rapidamente, a ansiedade é para mim foi assim, uma mente dividida. A pessoa ansiosa, ela tem uma mente dividida, uma mente descontrolada, desorganizada. Vive uma vida insegura e com medo. Eu vivi assim. Eu vivi algum tempo da minha vida inseguro, com medo, os pensamentos é tudo bagunçado, é tudo, você não sabe colocar nada em ordem. E aqui vira realmente um campo de batalha na cabeça, dentro da cabeça. E isso gera incertezas. Isso gera, e essa ansiedade decorrente muitas vezes a falta de fé, a falta de crer, muitas vezes decorrente a falta de confiança em Deus. É isso que Paulo está falando. Existe também aquela ansiedade clínica, né? Crises de ansiedade, que eu passei um pouco curto, mas passei também. Que existe o tratamento, glórias a Deus que Deus levantou homens, mulheres de Deus, profissionais para nos ajudar nessas partes. Mas existe aqui o que Paulo está falando, não andeis ansiosos por coisa alguma, são as coisas da vida. Não andeis, não fiquem preocupados. Aqui ele já fala preocupados. O que é preocupado? A palavra fala, é pré-ocupado. Antes de acontecer, é algo pré. Às vezes nem vai acontecer, né? E você já aconteceu assim de eu estar lendo a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia e a mente já está pensando na conta que eu tenho que pagar amanhã. Eu estou lendo um livro ali e a mente está, meu Deus, será que vai acontecer isso? Meu Deus, é isso, é aquilo. E tá, quando eu vi, falei, nossa, estou ficando doido. Aí para, recapitula, né? Ora, coloca diante de Deus. Fala, Pai, coloca os meus pensamentos em ordem. Não andeis. Isso é uma preocupação. Isso é andar inquieto com as coisas da vida. E Paulo, ele fala assim, lance os teus pedidos diante de Deus. Paulo, ele fala assim, em vez de você andar ansioso, em vez de você andar preocupado, em vez de você andar inquieto com as coisas da vida, do amanhã, o futuro, achar que é algo incerto, lança as tuas preocupações, lança os teus pedidos, que os teus pedidos sejam conhecidos diante de Deus. Amém? Aí ele nos ensina
3 orientações práticas a respeito disso. Paulo, ele nos deixa 3 orientações práticas, algo maravilhoso para que eu e você, nós cristãos, venhamos a praticar e a nossa vida venha assim ser mudada, transformada pelo poder de Deus. Amém? A primeira orientação que Paulo nos diz a respeito disso, fala no último pedaço desse texto, do verso 6, ele fala assim, que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, aí pela oração e súplicas e com ação de graças. Fala oração, fala mais forte, oração, súplicas e com ação de graças. Primeira orientação que ele nos fala é a oração, é orar. Ele fala, não andeis ansiosos, mas coloca diante de Deus, confia a Deus, entrega a Deus, que seja conhecido diante de Deus. Como? Através da oração. Orar. Paulo, ele quer dizer, em vez de você andar ansioso, vai orar. O que Paulo quer falar? Em vez de você viver uma vida desorganizada, bagunçada, vai orar. Porque a oração nos liga a Deus. A oração nos direciona a Deus. Amém? Então, o primeiro ponto que ele fala é: tome conhecimento diante de Deus das tuas necessidades. É oração. É você falar com o Pai. É você saber, eu aprendi na minha vida, eu tenho um papai lá no céu que cuida de mim. Eu preciso falar com Ele. Eu vou falar com Ele. E Ele está atento à minha oração. O meu coração está diante dEle. Isso é orar. É falar com o Pai. É saber que eu não sou órfão. Eu não estou sozinho. Deus está comigo. O Espírito Santo de Deus está comigo. Jesus está comigo. Amém? É você, quanto mais você orar, mais você vai confiar. Quanto mais, não é orar uma vez só. Não é orar só quando eu venho à igreja. É essa oração que Paulo, esse primeiro tópico que Paulo está nos ensinando, não é só orar quando eu estou na igreja. É ter uma vida de oração. É todos os dias. É um estilo de vida. É dependência de Deus. É orar, é ter intimidade com o Pai. É isso que Paulo quer nos trazer. Ter uma vida íntima com Deus. Ter uma vida íntima com o Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus. E a segunda prática que ele nos ensina? Está ali. Oração e súplicas. O que é súplica? O próprio nome já fala. Súplica. Suplicar. Vamos se dizer, é uma oração mais forte. Eu coloco assim, é uma oração mais forte, é uma oração direcionada. Um exemplo, a oração quando eu estou aqui, é o meu devocional ali, eu estudo ali e oro, falo com Deus, coloco diante de Deus, né, as minhas petições, a minha vida ali. A súplica é algo mais direcionado, é uma causa que você precisa. Por exemplo, Pai, em nome do Senhor Jesus, você está orando ali e você está suplicando, você está clamando, você está pedindo a misericórdia de Deus por uma causa, você está apresentando diante de Deus aquela causa. Paulo, ele fala, diante de Deus, apresenta a tua súplica diante de Deus. Por exemplo, Pai, eu dependo desse trabalho. Coloca o teu trabalho diante de Deus, os teus filhos, uma causa que você precisa, uma doença. É algo direcionado. Aí ele fala, oração e súplicas, apresentar diante de Deus com ação de graças. Aí a terceira prática, o terceiro ponto que Paulo nos traz a respeito disso, para que eu e você venhamos a vencer, é a ação de graças. Orar, suplicar,
apresentar diante de Deus, mas com ação de graças. E o que é ação de graça? Ação de graça é gratidão. É gratidão. Eu tenho para mim é gratidão. Eu estou orando a Deus, eu estou glorificando a Deus, eu estou louvando, que nem esse último louvor, o último louvor que nós cantamos, glorificamos, isso ali é ação de graça, é gratidão. Deus, eu te louvo, te glorifico, te adoro, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, pela minha saúde, pela minha existência, muito obrigado, Senhor. Jesus, muito obrigado pela tua morte, pela cruz, pela tua ressurreição, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Querido, eu sou, uma hora eu vou trazer o meu testemunho, pastor. Eu não preciso mais nada, não peço mais nada a Deus. Só dele ter me resgatado da onde eu estava e aonde Ele me colocou hoje, eu sou grato. Eu sou grato, glórias a Deus. Isso é gratidão, isso é ação de graça. É você agradecer a Deus pelo que Ele já fez por você. É saber que Ele cuida de você. Não ficar se preocupando o que você não tem, o que você vai ter que fazer, ou o que Ele vai fazer. Não. Isso aí você vai colocar diante dEle. Mas para mim, a ferramenta mais poderosa para vencer a inquietação, a ansiedade, as preocupações com as coisas dessa vida, está aqui, ó. Mais forte de todas, é o que funciona na minha vida todos os dias, é ação de graças. Está aqui, é poderoso. Começa, em vez de você reclamar, em vez de você se preocupar, começa, troca. Quando vem o pensamento, a dúvida, quando vem a incredulidade, quando vem a falta de fé, quando vem o pensamento negativo, começa a glorificar Deus. Coloca um louvor. Chega na tua casa ou no carro, onde você estiver, coloca um louvor e começa a glorificar, começa a louvar, começa a agradecer, começa a lembrar na tua mente das coisas boas que Deus tem feito. E tem muitas coisas boas. É que muitas vezes o ser humano tem a memória curta, esquece daquilo que Deus fez, esquece daquilo que Deus já fez e só pensa nas coisas ruins. E Deus, Ele quer nos ensinar a viver uma vida grata a Ele. Amém? Glórias a Deus. Então esses são os 3 pontos que Paulo nos ensina, 3 práticas poderosas aqui nesse versículo 6. E ele continua aqui, no versículo 7. Ele nos ensina esses pontos no verso 6. E ainda ele continua no verso 7. Ele fala da promessa de Deus. O verso 7 ele fala assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Aqui é uma promessa de Deus. Isso aqui é algo maravilhoso de Deus, que a paz de Deus, que excede todo entendimento. Ele está falando de um sentimento que procede de Deus. Ele está falando de uma paz que não é humana, não é algo mecânico, é algo que vem do céu, é algo que vem do eterno, é algo que vem da glória de Deus, para invadir o nosso ser. É uma paz, Paulo está falando, essa paz é uma paz que vai além do nosso entendimento, vai além da nossa compreensão. Ela vai vir e vai nos mostrar o que Deus está agindo, que Deus está no controle. Amém, queridos? Essa é uma promessa de Deus. É eu viver. Existe a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus é quando eu entrego a minha vida a Ele, eu tenho a paz com Ele, os meus pecados foram perdoados, né? Eu tenho uma vida com Ele, eu tenho uma paz com Deus. E aqui Paulo ele fala que e a paz de Deus, essa paz que é de Deus, ela que excede todo entendimento, toda compreensão, guardará o meu coração e a minha mente e os meus sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz que vem de Deus,
é algo tão sobrenatural que ela vai guardar essa paz, guarda os pensamentos. Quando o pensamento ruim vem, quando a seta inflamada e pensamentos vem, ela vai guardar, ela vai expulsar, ela vai tirar esses pensamentos e vai trazer pensamentos que são de Deus, que vêm da parte dos céus. É esse controle de Deus. A nossa vida começa a se organizar, Deus começa a colocar em ordem. Amém? Glórias a Deus. E continuando, vamos lá. No verso 8, Paulo continua explicando a respeito do assunto. Ele fala: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou que isso venha a ocupar o vosso pensamento, que isso ocupe os vossos pensamentos. Paulo está falando assim: querido, troca os teus pensamentos, coloca nos teus pensamentos, coloca na tua mente, coloca no teu coração, na tua vida, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude nisso, se há louvor nessas coisas, então pensa nisso, coloca isso em teus pensamentos. Amado, eu aprendi algo assim: os sentimentos, ele acompanha aquilo que eu penso. Os meus sentimentos, aquilo que eu sinto, ele acompanha aquilo que passa no meu pensamento. Se eu penso só coisa ruim, eu vou sentir coisa ruim. Se eu vejo coisas boas, eu vou sentir coisas boas. Se eu penso coisas boas, eu vou sentir coisas boas. E o que tem ocupado a nossa mente? Nesse texto ele faz-nos refletir o que tem ocupado a tua mente. O que você tem, por exemplo, assistido todos os dias? O que você vê todos os dias? O que você escuta todos os dias? Isso daqui traz muita ansiedade. Se você fica o dia inteiro ali, olhando os TikTok da vida, que tem um monte de coisa, não que a gente vai ser... Nós não somos robô, não que seja errado, mas se eu ficar o dia inteiro ali, vendo só situações do mundo, o que está acontecendo no mundo, as doenças, a crise, é isso, é aquilo ali vai gerar um transtorno na minha mente, e isso vai me trazer sentimentos ruins. Então começar a praticar, a pensar coisas boas, a viver coisas boas, a enxergar as verdades da Bíblia. Em vez de ficar lá 2 horas vendo série que mata, série que disso e daquilo, é 2 horas lendo a Bíblia. Ou assistindo uma pregação. Tem muitas pregações top no YouTube. Você pesquisar lá, qualquer assunto que você quiser, existem muitos pregadores que ensinam, e é maravilhoso. Começar a trocar, colocar essas situações diante de Deus, e isso começa a mudar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, o nosso posicionamento diante de Deus, o nosso posicionamento diante desse mundo, o nosso posicionamento diante das crises, das circunstâncias, da nossa vida, daquilo que a gente está vivendo. Amém? Glórias a Deus. É isso, esse verso 8, isso que Paulo está nos ensinando, eu me manter conectado com a frequência do céu, eu manter a minha vida conectado com os pensamentos de Deus.
com aquilo que Deus tem para mim, não o que está acontecendo lá. O que acontece lá fora, o que acontece no mundo, o sistema, isso e aquilo, isso não vai me afetar, não, porque eu sou de Deus, Deus é por mim, Ele cuida, é eu confiar nele, amém? Glórias a Deus. E ele continua no verso 9, o último verso que nós lemos. O verso 9 fala assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz seja convosco. Paulo aqui ele coloca ele como exemplo. Aí aqui ele está falando, galera, pessoal, o que também, diante de tudo isso, o que também aprendestes, o que você também aprendeu, o que você recebeu, o que você ouviu, o que você viu em mim, nisso fazei, colocar em prática, coloca em prática tudo isso: a oração, a súplica, a ação de graça, os pensamentos, a mudança de posto, tudo isso que você viu, o meu exemplo Paulo coloca, praticai. É Paulo sendo um exemplo. Aí você vai ter a paz de Deus, você vai viver essa paz de Deus, e melhor ainda, não só ter a paz de Deus, Paulo ele fala, e o Deus da paz estará convosco. Muito melhor de ter a paz de Deus, no último pedaço aqui, e o Deus da paz estará convosco. Amém? Quem quer isso aqui? Glórias a Deus. É maravilhoso, é poderoso, e Deus quer nos ensinar isso. Deus quer nos levar a viver isso, a praticar, a viver. E isso todos os dias, é um processo. É um processo de Deus nas nossas vidas, é um processo de transformação, de santificação, é um processo onde Deus nos direciona a viver algo maravilhoso, algo sobrenatural. Por isso que eu falei, isso tem tudo a ver com vitória. Deus nos ensina a viver uma vida de vitória, quando nós lemos isso daqui e praticamos isso daqui. Aí a ansiedade vai embora, eu aprendo a viver uma vida feliz, alegre, diante de Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos ler o último texto, que é Filipenses, continua em Filipenses 4, só com o versículo 19. Aí Paulo continua, e esse versículo para mim é maravilhoso, gosto muito dele. Ele fala assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá, fala suprirá, todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo falando, e o meu Deus, ele explicando, falando aos filipenses, deixando essa carta maravilhosa à igreja, e diante de tudo isso ele falando, ele nos deixa, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas, não é uma nem outra, é todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isso aqui é crer em Deus. Isso aqui é confiança, eu aprender a confiar em Deus, aprender a crer que Deus cuida de mim, Deus cuida, é eu saber, Deus cuida, Ele vai suprir todas as minhas necessidades, Ele vai suprir, não preciso esquentar minha cabeça à toa, eu vou aprender a não esquentar minha cabeça, eu vou aprender a não andar ansioso pelas coisas da vida, eu vou aprender a viver uma vida de paz, uma paz em Deus, uma paz com Deus. O próprio Deus da paz estará comigo, me guiando, me abençoando em todas as áreas da minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, tudo no teu lugar, no seu devido tempo. E quando eu
aprendo de Deus e confio em Deus e coloco a minha fé diante dele. Deus vai fazer não de acordo com as circunstâncias, Ele vai fazer segundo as suas riquezas, conforme a Bíblia, conforme a palavra dele. Não é conforme a circunstância, o que eu estou passando, o que eu deixo de passar, isso e aquilo, não. É conforme as suas riquezas, o seu amor para com as nossas vidas. Quando eu entendo isso, a minha vida muda, a minha realidade muda, tudo muda para melhor. Amém, queridos? Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé na presença desse Deus maravilhoso. Glórias a Deus porque Ele nos ama. Glórias a Deus pelo esse amor maravilhoso. Eu sou grato. E essa gratidão pelo favor de Deus, quando eu entendo o favor de Deus, quando eu entendo a graça de Deus na minha vida, não tenho por que eu andar preocupado. Eu coloco o meu coração, a minha vida, minha alma, meu espírito, tudo diante dele. E ele vai fazendo, né? É um processo, né? Eu vivi, a pior parte do processo eu já vivi, já passei, graças a Deus, né? E ele continua fazendo. Amém? Glórias a Deus. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Se você tem uma causa que você precisa colocar na presença de Deus, coloca essa tarde, esse momento, em nome de Jesus. Se você aí, que você na sua casa, onde você está ouvindo essa palavra, em nome de Jesus, você tem alguma causa, se você está sofrendo com a ansiedade, eu tenho autoridade para falar isso, porque eu passei por isso, e eu venci isso, em nome de Jesus. Não por mim, mas Cristo na minha vida, o poder de Deus na minha vida. Você vai colocar a tua petição diante de Deus. Aquilo que você tem passado vai ser conhecido diante de Deus. E esse Deus da paz, esse Deus maravilhoso, esse Deus sobrenatural, cheio de riquezas, da glória, é por você. E você, na tua oração, na tua súplica, na tua ação de graças, nos teus pensamentos, no teu coração, na tua vida, no teu ser, em tudo, você vai colocar diante de Deus. E Ele vai operar, Ele vai fazer grandes coisas em nossas vidas. Ele vai fazer grandes coisas no meio do povo, na igreja, em nome do Senhor Jesus. Nós como igreja, nós não aceitamos, como o mundo ali fora diz, que a ansiedade é o mal do século, é o mal do brasileiro. O nosso país sofre por causa disso, a preocupação com as coisas dessa vida. Mas nós como povo de Deus, nós somos exemplo, nós somos testemunhos, um povo diferente, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, tomados pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. A ansiedade é um fardo que nós não precisamos carregar, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Apresentamos nessa tarde, a tarde da vitória, apresentamos a nossa vida diante do Senhor, apresentamos, ó Pai, a nossa oração, a nossa súplica, com ação de graças, em nome do Senhor Jesus, que seja conhecida diante do Senhor, ó Pai. Entregamos o nosso pensamento, ó Pai, que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nossa alma, o nosso coração venha estar cativo, ó Pai, a Cristo. Deus, abre as janelas dos céus, abre os céus, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Deus, e tudo aquilo que nos perturba, e tudo aquilo que nos aflige, e tudo aquilo, ó Pai, que nos tira a paz, ó Deus, opera em nós, lançamos diante de Ti, colocamos diante do Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Estamos aqui porque cremos na vitória, estamos aqui porque cremos no Senhor, estamos aqui, ó Pai, porque cremos na força e no Teu poder. Nos revista, Deus, da Tua armadura espiritual, nos revista, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado e separado para nós essa tarde, e que daqui para frente nós viemos aprender no Senhor, aprender como o apóstolo Paulo nos ensinou a orar, a suplicar, com ação de graças,
e mudar no Senhor todos os dias das nossas vidas, e que o Deus da paz seja conosco, e que a paz de Deus seja sobre as nossas vidas, essa paz maravilhosa, esse sentimento que vem do céu, essa paz que vem do próprio Deus sobre as nossas vidas, que excede, que ultrapassa o nosso entendimento, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, seja sobre as nossas vidas, sobre a vida do Teu povo, em nome do Senhor Jesus, amém, amém.